bem-vindos. Hoje nossa análise entra no campo de batalha mesmo, para explorar um sistema feito para resolver aqueles confrontos gigantescos, o GURPS Combate em Massa. Um sistema bem interessante, né? Sim, nossas fontes aqui são os trechos que a gente separou do manual GURPS 4E, Combate em Massa, e a missão é, destilar a essência de como ele lida com guerras, né? Coisa de centenas, talvez milhares de combatentes. Só que com um foco um pouco diferente. Não é aquela simulação militar super detalhada, né? Exato. Nada de calcular a logística de cada cantil, essas coisas. O foco é mais cinematográfico, eu diria. Pensa naquelas cenas de filme, sabe? Onde uma decisão ousada do comandante ou um ato de bravura ali no meio do caos pode mudar tudo. Tipo a história do Sir Richard, que o manual conta, né? Isso. O mercenário que vira cavaleiro e de repente tá lá com um exército na mão. Para esse tipo de drama, para essas situações, que essas regras parecem ter sido pensadas. Exatamente. Não é um wargame tático daqueles super complexos, nem focado em estratégia de alto nível, com cadeia de suprimento e tudo mais. A proposta é ser uma ferramenta mais ágil, sabe? Para resolver o resultado de um confronto grande dentro de uma campanha de RPG. E deixar espaço para a narrativa, para as decisões importantes. Isso. E para os momentos de destaque dos personagens dos jogadores, claro. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. Qual que é a filosofia por trás? Como ele consegue ser ágil com algo tão complexo como uma batalha campal? Olha, a palavra-chave aqui é abstração. O sistema simplifica muito as coisas. Ele representa cada lado na batalha como uma coleção de elementos. E cada elemento tem um valor principal, que é o poderio de tropa, o PT. PT, poderio de tropa. Isso. E esse número, esse PT, ele meio que encapsula muita coisa. O tamanho da unidade, o tipo, o treinamento, equipamento. É um valor bem condensado. Ah, entendi. Então, em vez de ficar controlando cada soldado, cada flecha, você tem esse PT que dá uma ideia da força e da qualidade daquele grupo. E aí, para saber a força do exército todo, a força, como eles chamam, é só somar o PT de todos os elementos. Correto. Você soma tudo e tem o PT total da força. É uma medida geral do poder de fogo, da capacidade de combate. E a batalha em si? Como resolve? Boa pergunta. Através de uma série de disputas rápidas. São testes, né, entre os comandantes. O resultado dessas disputas, que é modificado por tática, pelas capacidades das tropas, ele vai determinar quem está ganhando, quem está perdendo, quantas baixas acontecem. E de forma rápida, imagino. Relativamente rápida, sim. O objetivo é manter o ritmo da campanha, né, para não ficar horas e horas empacado numa única batalha. Faz sentido. Focar no drama, nas decisões, não na contabilidade da guerra. E esses elementos, o que eles são na prática? São tipo batalhões, companhias? São a unidade básica do sistema, a menor peça do tabuleiro, digamos assim, que tem estatísticas. E podem ser coisas bem diferentes dependendo do cenário. Tipo? Em baixa tecnologia, NT baixo, pode ser um pelotão. Sei lá, uns 10 soldados talvez. Uma tropa de cavalaria desse tamanho também. Já em cenários mais modernos ou ficção científica, pode ser um único tanque com a tripulação ou uma arma pesada, tipo um morteiro, com a equipe que opera. Entendi. Então a escala do elemento varia. E eles podem ser agrupados em unidades maiores, tipo companhias, regimentos, mas isso é mais para a organização do cenário, né? O combate mesmo foca nos elementos e na força total. Exatamente. A estrutura maior, tipo companhia, batalhão, é mais para dar cor ao cenário, para a organização militar dentro da história. Nas regras da batalha, o que importa mesmo são os elementos individuais e o que eles podem fazer. Lembra daquele exemplo do Capitão PJ? Lembro que ele recebe um monte de gente diferente para comandar. Isso. Um pessoal dos rifles Roanoke, um pouco de artilharia, uns irregulares e até o maluco do balão, como o texto brinca. Mostra bem como uma força para uma missão pode ser montada com elementos de tudo quanto é canto, sem precisar seguir uma estrutura rígida de regimento. É bem flexível. Legal.
Então tá, cada elemento tem lá suas características. O PT é a principal, mas que outros atributos definem o que ele faz no campo de batalha? Tem alguns atributos-chave, sim. A classe especial é super importante. Define a função tática. Tem o peso de transporte, o PDT, para saber se dá para carregar ele. A mobilidade, MOB, que diz como ele se move no mapa. Os custos, né, para arregimentar e para manter. E o nível tecnológico, o NT. Pegando o exemplo que eles dão da infantaria ligeira, PT-2, classe REC, que é reconhecimento, né? Isso, REC é reconhecimento. PDT-1, MOB a pé. Isso já meio que conta a história dela, né? É uma unidade pequena, boa para reconhecimento, anda a pé, fácil de transportar. E você falou que as classes especiais são cruciais para a tática. Com certeza. Elas definem meio que o pedra, papel, tesoura tático do sistema, sabe? Não precisa listar todas aqui, mas pensa nas funções clássicas. Tem blindados, blim, tipo tanques ou aqueles monstros com couro duro, que ignoram armas mais leves. Ah, interessante. Artilharia, para ataque de área, à distância. Cavalaria, para ataque rápido, flanquear. Reconhecimento, para achar o inimigo e evitar ser pego de surpresa. Disparos, para poder de fogo direto, tipo arqueiros ou metralhadoras. Então, ter mais elementos de uma classe específica do que o inimigo em certo momento. Isso dá vantagem. Geralmente sim. Ter a superioridade numa classe importante para a situação costuma dar bônus na disputa de combate. A composição da sua força, essa mistura de classes, é fundamental. E você tinha mencionado antes algo sobre PT parentético. Como é isso? Ah, sim, bem lembrado. Alguns elementos, geralmente os de apoio, tipo artilharia ou unidades de comando e controle que eles chamam de C3I, eles têm o PT entre parênteses, tipo 20. E o que significa esse parêntese? Significa que esse valor não entra na soma do PT total da sua tropa para calcular a força bruta no confronto direto. Mas ele é usado para determinar quem tem a superioridade naquela classe específica. Ah, tá. Então ter um monte de artilharia não te ajuda diretamente a ganhar uma carga de infantaria, mas te dá vantagem no duelo de artilharia ou para bombardear antes da batalha. Exatamente isso. Eles têm um papel tático super importante, mas não ganham a batalha sozinhos na linha de frente. E tem também a ideia de neutralizar classes. Algumas unidades são boas em anular a vantagem de uma classe inimiga, mesmo sem pertencer a ela. Tipo piqueiros contra a cavalaria? Ou armas antiaéreas contra aviões? Perfeito! Exatamente esses exemplos. Adiciona uma camada tática a mais, né? Não é só somar PT. Bem legal. E sobre mobilidade, MOB, e peso de transporte, PDT. Como funcionam na prática? O PDT é uma medida abstrata. Diz o quão trambolho um elemento é para ser transportado. Se tem um número tipo PDT1, PDT2, ele pode ser carregado por um elemento de transporte classe T que tem a capacidade. Se tem um traço menos, aí é grande demais, não dá para carregar. Ok. E a mobilidade? A mobilidade diz como ele se move no mapa estratégico, entre as batalhas. A pé, mecanizada para veículos todo-terreno, motorizada para quem precisa de estrada, montada para cavalos e coisas assim, aérea lenta tipo helicóptero ou dragão, aérea veloz para jatos modernos. Até mobilidade zero, para bunkers e coisas que não se movem. E achei curiosa a diferença entre mobilidade aérea e classe de combate aéreo. Falou do balão, né? Ele opera no ar, classe ar, mas não se move sozinho, mobilidade zero. Exato. Uma coisa é a função tática, lutar ou operar no ar. Outra é como ele se desloca de um lugar para o outro. E claro, não podemos esquecer dos custos, arregimentação e manutenção. O custo para criar a unidade e o custo para mantê-la funcionando mês a mês. Imagino que isso limite bastante o tamanho dos exércitos nas campanhas, né? Sem dúvida. O custo de arregimentação cobre tudo. Recrutar, treinar pela primeira vez, comprar o equipamento inicial. Já a manutenção é o gasto contínuo. Suprimentos, salários, consertos. E o manual até fala que em cenários mais antigos, parte disso podia vir de pilhagem, forçar o recrutamento,
o que dá um tom mais, digamos, realista para a coisa. Sim, adiciona um elemento interessante. E o custo para repor as baixas. Os soldados que morrem ou fogem. Ele é baseado no custo de arregimentação. Ou seja, perder tropas custa caro para repor. Tem um impacto econômico real na campanha. E uma parte que parece dar muita flexibilidade é a customização. Como é que ela funciona para criar tropas únicas? Essa parte é muito boa para adaptar as regras para o seu mundo de campanha. Você pega um elemento básico, um que já está listado no manual, tipo aquela infantaria ligeira. Que a gente já falou. Isso. E aí você pode modificar ela, adiciona características opcionais, ajusta a qualidade da tropa, a qualidade do equipamento. Tudo isso muda o PT, os custos, talvez outras estatísticas. Permite criar aquela unidade especial que só existe no seu cenário. Como o exemplo dos ninjas voadores que eles dão, pegaram a infantaria ligeira, aí colocaram característica aéreo, talvez usem magia para voar, ou planadores, sei lá. Ou são carregados por pássaros gigantes, né? Vai saber. Boa. Adicionaram noturno, óbvio para ninjas, neutralizar C3I para bagunçar o comando inimigo e ainda melhoraram a qualidade da tropa e do equipamento. No fim, virou uma coisa totalmente nova e especializada. Exatamente. Essa flexibilidade é um dos pontos fortes. E um detalhe técnico: o custo dessas customizações é sempre calculado em cima do custo base do elemento original. Então não importa a ordem que você aplica as melhorias, o preço final é o mesmo. Ah, bom saber. E se eu quiser um monte desses ninjas voadores? Aí é só multiplicar tudo. PT, PDT, os custos, pela quantidade de elementos iguais que você quer. Legal. E dessas características opcionais, tem algumas que se destacam mais, que parecem ter um impacto bem legal no jogo? Olha, tem várias bem interessantes. A característica herói é fundamental, eu diria. Ela serve para representar os PJs, os personagens dos jogadores, ou outros NPCs super importantes no meio da batalha. Como funciona? Ela multiplica o PT base daquele indivíduo por um valor bem alto e permite customizar as classes e mobilidades dele. É o jeito principal de fazer com que as ações dos personagens principais tenham um peso real, mensurável, mesmo no meio de um exército. Ah, isso é vital. Porque senão o PJ vira só mais um número no meio de milhares, né? Conecta a escala épica com a ação individual. Gostei. Que outras características são bacanas? A desleal é dramática. Representa tropas que não estão ali por vontade própria, tipo aliados forçados ou mercenários que não foram pagos direito. E qual o risco? O risco é que, dependendo da situação, eles podem simplesmente mudar de lado. O PT deles passa a contar para o inimigo. Imagina o caos que isso não causa no meio da batalha. Nossa. Mas vira volta total. Isso tem um potencial para a história incrível. Com certeza. Outra legal é terreno, tipo, dá bônus para lutar num ambiente específico. Selva, montanha, deserto, o que for. E o bônus é só no combate. Não só ajuda no combate, pode até dobrar o PT naquele terreno, mas também reduz as dificuldades logísticas de operar ali. Ótimo para criar aquelas tropas especialistas, tipo guerrilheiros ou soldados de montanha. E tem também fanático, para tropas com moral inquebrável que não recuam fácil. Mas talvez sejam meio afobadas. Exato. Ou impetuoso, que dá bônus se o comandante escolher atacar, mas penalidade se tentar defender ou manobrar. Perfeito para bárbaros ou cavaleiros sedentos por glória. Essas características parecem que dão muita personalidade para as tropas, né? Vão além de só mudar números. E você falou de qualidade também. São duas coisas separadas, equipamento e tropa. Isso, são duas categorias independentes. Qualidade do equipamento e qualidade da tropa. Você pode ter, por exemplo, tropas de elite, super bem treinadas, mas com equipamento meio velho ou improvisado. Ou o contrário, conscritos sem treino nenhum com armas super modernas. Exato. A qualidade do equipamento mede o quão bom, confiável, moderno é o material deles. Armas, armaduras, veículos. Vai de excelente até precária. E, claro, afeta o PT e o custo. E a qualidade da tropa. Essa mede o treinamento, a disciplina, a coesão, o moral mesmo. Vai de elite até inferior.
Tropas melhores têm PT mais alto, obviamente, mas custam bem mais caro para regimentar, porque o treino é mais longo e caro, e para manter, porque exigem melhores condições, soldos maiores. Cria um equilíbrio, né? Você quer a melhor tropa, mas consegue pagar por ela? Exatamente. E permite criar exércitos com níveis diferentes convivendo. Tipo, a guarda real é elite com equipamento ótimo, mas a infantaria de linha é mediana com equipamento básico. Bem realista, na verdade. Total. Dá para criar forças com nuances, bem legal. E além de custear cada elemento individualmente, o sistema pensa na logística de forma mais ampla. Sim, ele tem um conceito chamado força de logística. É uma abstração bem interessante para representar todo o apoio de retaguarda, sabe? Suprimentos, médicos, pessoal de manutenção, transporte. Mas não são elementos de combate. Não são divididos em elementos. É uma coisa mais abstrata, classificada por poderio logístico, o PL. E tem PL terrestre, aéreo, naval. Basicamente, o PL da sua logística diz o custo máximo de manutenção das suas tropas de combate que ela consegue suportar. Então não basta ter dinheiro para criar as tropas. Você precisa ter uma estrutura logística por trás que aguente mantê-las funcionando no campo. Isso adiciona uma camada estratégica bem interessante. Exatamente. E essa força de logística também tem seus próprios custos para ser criada e mantida. E tem mais. A manutenção mensal da força toda pode variar. Depende de um teste de administração do responsável pela logística, o intendente. Se ele for bem, consegue economizar. Se for mal, gasta mais. E dá para tentar economizar de propósito. Dá, mas é arriscado. Tem opções como baixa manutenção ou até sem manutenção, mas isso degrada o PT das tropas. Elas ficam menos eficazes, com moral baixo, equipamento falhando. E operar em terreno ruim também aumenta o custo, a não ser que a tropa seja especializada naquele terreno. É um equilíbrio constante, recursos versus eficácia. Entendi. E para ajudar a montar tudo isso, o manual dá exemplos de elementos prontos. Sim, vários. Tem capítulos inteiros dedicados a isso. Um para níveis tecnológicos NT de 0 a 5, que cobre desde, idade da pedra até a era do mosquete, pólvora negra. Os clássicos. Guerreiros, bigas, cavalaria pesada, arqueiros, piqueiros. E fantasia entra aí também? Com certeza. Além desses exemplos históricos que você falou, e sim, os piqueiros são importantes porque eles têm a capacidade de neutralizar cavalaria, por exemplo, tem estatísticas para magos de batalha. Que podem ter várias classes, imagino. Artilharia, talvez C3I para comunicação mágica. Exato. E gigantes, que geralmente são blindados, talvez engenharia para destruir muralhas, dragões, que são tipo monstros gigantes voadores, classe aéreo, ogros, leviatãs, tudo integrado com PT, classes, mobilidade, tudo certinho. Legal. E nos NTs mais altos, 6 a 12, aí a coisa vira tanque, caça-jato, isso. A gente vê evolução. Começa com caçadores com rifles automáticos, aí vem os tanques leves, médios, pesados, os MBTs modernos, veículos de combate de infantaria, os VCI, artilharia autopropulsada, caças a jatos supersônicos, porta-aviões enormes, submarinos nucleares. Até coisas mais futuristas. Sim, até trajes de combate, tipo armaduras energizadas para infantaria e supertanques gigantes em NTs bem altos. O sistema parece se adaptar bem a diferentes níveis de tecnologia e tem até regras para como atualizar tropas antigas para cenários mistos. Parece bem completo nesse ponto. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como tudo isso funciona na hora da batalha mesmo? O combate em si, como ele rola? O capítulo 4 detalha bem esse processo. Começa antes da batalha, na preparação. Calcular o PT total da sua força, designar quem são os líderes, o comandante-geral, o chefe de inteligência, o intendente. E depois? Movimentação no mapa? Isso, movimentação estratégica. A velocidade da força é limitada pelo elemento mais lento, né? Tem opções para forçar a marcha e ir mais rápido, mas aí arrisca ter baixas por exaustão, gente que fica para trás. E antes de começar a troca de sopapos? Tem um passo crucial, a disputa de reconhecimento. É uma disputa entre os líderes dos dois lados para ver se alguém consegue surpreender o outro. Para ver se tem emboscada? Exato.
ter batedores bons, classe REC, ter um bom plano, perícia de estratégia, conhecer o terreno, tudo isso ajuda. O resultado define se vai ser um encontro normal, uma surpresa para um dos lados ou uma emboscada mesmo, que dá vantagens grandes logo de cara. Ok, reconhecimento feito. E a batalha? Como se desenrola? Ela acontece em rodadas, e a duração de cada rodada pode variar muito, de minutos a horas, dependendo da escala da batalha. Em cada rodada, os comandantes têm que tomar decisões importantes. Primeiro, eles escolhem secretamente uma estratégia geral. Secretamente? Tipo, um escreve no papel e revela ao mesmo tempo? Mais ou menos isso. A ideia é adicionar um elemento de blefe, de tentar adivinhar o que o outro vai fazer. As estratégias são tipo ataque total, defesa total, retirada combatendo, fintar, fazer um raid rápido. Que legal! E, além da estratégia, O comandante também define um nível de risco pessoal. Basicamente, o quão perto da linha de frente ele quer ficar. Quanto mais perto, mais bônus ele pode dar para as tropas, mas maior a chance dele mesmo sofrer um infortúnio de guerra. ser ferido, capturado. Isso. E aí vem uma parte muito legal para os outros jogadores. Eles podem tentar realizar ações significativas. Ah, essa é a chance dos outros peiotas brilharem, mesmo não sendo comandante. Tipo, liderar uma carga desesperada, explodir uma ponte, resgatar um NPC importante. Exatamente. São ações individuais ou de pequenos grupos que, se derem certo, podem gerar bônus táticos pro lado deles naquela rodada. É mais um jeito de conectar a ação dos PJs com o resultado geral da batalha. Gosto disso. E depois de tudo isso, Vem a resolução. aí vem o coração da rodada, a disputa de estratégia. E como ela funciona? É aí que entra o PT, as classes. Sim, aqui que tudo se junta. É uma disputa rápida entre os comandantes, usando a perícia de estratégia deles, ou tática, se a batalha for menor. O resultado é modificado por um monte de coisa. A diferença de PT entre as forças, Quem tem mais tropa ou tropa melhor leva vantagem. Isso. A superioridade em classes especiais que sejam importantes ali, tipo ter mais cavalaria numa planície aberta. O terreno, que pode dar bônus para quem está defendendo, um tal de bônus de posição, que é um valor que vai acumulando e representa quem está taticamente melhor naquele momento da batalha. e as estratégias que eles escolheram em segredo. Exatamente. Tudo isso entra na conta. Uau, parece bem dinâmico. E o resultado dessa disputa define o que exatamente? Define duas coisas principais. Primeiro, as baixas. Qual a porcentagem de perdas que cada lado sofre naquela rodada? Geralmente, quem pede a disputa sofre mais, mas até o vencedor pode ter baixas, dependendo da estratégia. E a segunda coisa? Como muda o bônus de posição? Quem vence a disputa geralmente melhora sua vantagem tática para as próximas rodadas. E claro, ainda tem a chance dos infortúnios de guerra pegarem alguém importante. E a batalha continua assim, rodada após rodada. Isso. Novas escolhas, novas ações, nova disputa, cálculo de baixas, até que um lado seja derrotado. Seja porque chegou a 100% de baixas, e baixa inclui gente fugindo, desertando, não só mortos e feridos. Ou porque conseguiu recuar de forma organizada, ou simplesmente se rendeu. Exato. E depois tem regras para perseguição, para ver quantos prisioneiros são feitos, recuperação de feridos, espólios de guerra e até para situações especiais como cercos, ataques anfíbios. Ok, acho que aqui que deu para ter uma boa visão geral. O GURPS Combate Massa parece ser um sistema bem robusto nas opções, mas que consegue manter o foco na abstração, né? Para ter esse ritmo mais cinematográfico. Ele dá ferramenta para quantificar, para customizar as forças, mas resolve o conflito de um jeito que destaca as decisões dos líderes e os momentos de impacto, sem se afogar nos detalhes minuciosos. O que eu acho particularmente fascinante é justamente esse equilíbrio que ele tenta buscar entre a escala enorme, milhares de soldados, e o impacto do indivíduo. As regras de herói, as ações significativas, até os infortúnios de guerra que podem atingir um PJ. Tudo isso parece pensado para garantir que os jogadores não sejam só espectadores. Que eles possam fazer a diferença. Exato.
que possam influenciar o resultado e sentir as consequências, mesmo no meio do caos. Não é só sobre mover pecinhas abstratas num mapa. Então, o que isso significa na prática, para quem está ouvindo? Que a gente tem aqui um conjunto de ferramentas bem flexível para dar vida àquelas batalhas épicas que muitas vezes em RPG ou a gente resolve com uma rolagem só, ou fica só na descrição do mestre, né? Pois é. Dá para simular tanto o dilema do comandante, tipo o Sir Richard, tendo que pensar em estratégia, recursos, quanto a bravura do guerreiro solitário que segura uma tonte sozinho. Exatamente. E isso me leva a pensar numa coisa. Se a gente considerar a flexibilidade da característica herói, que pode multiplicar muito o PT de uma pessoa só, e o potencial daquelas ações significativas, como será que o sistema lida com um personagem extremamente poderoso? Tipo um super-herói nível Marvel ou um mago supremo da fantasia. Isso. Um personagem desses enfrentando um exército inteiro sozinho. Será que as regras, do jeito que estão, conseguem manter a tensão, o desafio? Ou um personagem assim simplesmente quebraria a escala do combate em massa? É uma boa pergunta. Que adaptações talvez fossem necessárias para narrar um confronto desses de forma épica, mas sem banalizar nem o herói, nem a ameaça que um exército representa. Fica aí a provocação para a gente pensar.